Glória a Deus. Neemias capítulo 3, verso 15. Deus seja louvado. Quem está alegre nessa manhã? Glória a Jesus. Neemias 3,15, dando sequência à mensagem sobre as portas de Jerusalém. Nós vamos, então, falar sobre essa porta. Diz assim: a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem à cidade de Davi. Amém? A porta da fonte é uma das últimas portas que foi restaurada por Neemias na sua sequência, na restauração, no reparo das portas. E nós vimos até aqui a importância de cada porta, o significado de cada porta. A última porta que falamos foi a porta do monturo. Amém? Amém? E a porta do monturo foi uma porta que ela mexe muito com a gente, porque ela vai falar do lixo que nós precisamos jogar fora, do lixo que nós precisamos descartar, lixo que nós mesmos produzimos, lixos emocionais. Vimos também lixo que nós aceitamos, né? Que muitas vezes, algumas pessoas, muitas vezes até mesmo sem um entendimento, usada pelo inimigo, trazem para nós lixo e nós acabamos aceitando, né? Então nós vimos a importância de restaurar a porta do monturo. E nós vamos falar hoje então sobre a porta da fonte. E a fonte, ela fala de algo que todos nós precisamos, ela fala de água. E água é vida, a água simboliza na Bíblia o próprio Espírito Santo e o próprio Cristo. Mas a porta da fonte, vamos ver um pouquinho o sentido histórico dela. A porta da fonte, possivelmente, ela estava localizada na parte sudoeste do muro. E ela dava de frente para, possivelmente, o tanque do rei, que a Bíblia vai dizer que é o tanque do rei. Ali em Neemias, voltando um pouquinho, Neemias 2, versículo 14, exatamente, versículo 14, diz assim: e passei a porta da fonte e ao tanque do rei. Então, essa fonte, ela dava de frente para o tanque do rei. E esse tanque do rei, possivelmente, era o tanque de Siloé. Amém? Você já ouviu falar do tanque de Siloé, sim ou não? Lembra daquela passagem que Jesus faz o barro, né? Ou faz o cuspe ali, né? E suja os olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. É interessante, nós ficamos nos perguntando, né? Por que Jesus não simplesmente não disse para aquele cego: vai, a tua fé te salvou, ser curado. Jesus precisa fazer um lodo e sujar. Mas estudando um pouquinho sobre o tanque de Siloé, você vai entender o porquê que Jesus fez isso. O tanque de Siloé, as pessoas que iam para o templo, elas precisavam passar pelo tanque de Siloé e se lavar num simbolismo de purificação. Amém?
As águas do tanque de Siloé eram consideradas sagradas. Só que tinham, porém, nenhum deficiente físico ou um cego, principalmente, podia ir no tanque de Siloé, a não ser que ele estivesse sujo. Então havia no coração daquele cego um desejo de adorar a Deus, mas ele não podia, porque ele era cego, ele não podia passar no tanque de Siloé. Jesus suja os seus olhos e diz: vai no tanque de Siloé, agora tu pode. E quando ele passa no tanque de Siloé, ele se lava, ele é curado e ele pode adorar a Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela tudo tem um propósito. Então, esse tanque também, ele pode ter sido criado lá pelo rei Ezequias, quando o rei Ezequias fez uma separação, ele fez uma mudança do fluxo da água, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, vamos ler, só para que você entenda um pouquinho esse contexto histórico, 2 Reis 20, 20, e depois 2 Crônicas 32, 30, quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto, e trouxe a água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então está falando disso, está falando desse tanque, que ele puxou a água, ele fez um aqueduto e puxou a água para dentro da cidade. 2 Crônicas também, 32, 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Então, meus irmãos, essa porta da fonte, ela dava para a entrada onde havia uma fonte e onde havia um tanque de água, possivelmente o tanque de Siloé. Mas agora, trazendo para o contexto espiritual, o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu posso acrescentar e entender o que significa a porta da fonte? Então, a porta da fonte, ela dava acesso para a fonte. E toda a cidade ela precisava de uma fonte de água. Assim como nós hoje temos água encanada, abrimos a torneira da nossa casa e ali temos água. E é tão difícil quando falta água, é ou não é? Principalmente num verão escaldante, a gente precisa de água para tudo, a gente precisa de água para nos banhar, para tirar, para limpar a sujeira, a gente precisa de água para nos hidratar, o ser humano ele precisa de água, né? Ele pode morrer se ele não se hidratar. Então nós precisamos muito de água, e naquela época não era diferente. Uma cidade que perdia o acesso à fonte, essa cidade, possivelmente ela ia sofrer muitos danos, pessoas iriam morrer. O inimigo, muitas vezes, quando queria invadir, queria tomar uma cidade, uma das primeiras coisas que eles faziam era cortar o acesso da água, para que a cidade ficasse sem água, e sem água ninguém sobrevive. Então, restaurar a porta da fonte é restaurar o acesso. Amém? Acho que você não entendeu. Eu vou dizer e você repete comigo. Restaurar a porta da fonte é restaurar o acesso. Como assim, pastor? Já vamos entender. Todos nós temos entendimento pelas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo é a fonte. Amém? Diga para o seu irmão aí, Jesus é a fonte.
Ele tem tudo que nós precisamos. Então, restaurar a porta da fonte é restaurar o acesso à fonte. É Jesus, a fonte de água viva. Como ele mesmo falou, abra sua Bíblia em João 7, 37, 38. Olha o que Jesus vai dizer. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus se apresenta como a fonte suprema de água viva. Ele se apresenta como aquele que pode saciar qualquer sede. Jesus usa uma estratégia. No versículo 37, ele se apresenta, porque ele estava na festa dos tabernáculos. E como todos nós sabemos, a água em Israel, a água é um artigo de luxo, porque eles têm poucas fontes de água, chove muito pouco. Então a água para eles, lá em Israel, você vai, quando você for a Israel, o pessoal pegou aí, viu? Amém. Quando você for a Israel, você vai ver que lá eles, sempre quando você chega, você vai num restaurante, eles colocam uma jarra d'água. E eles não cobram. Eles colocam aquela jarra d'água. Porque a água é um presente. Amém? Como eles têm dificuldade, então você não pode recusar água. Se você recusar a água, você está ofendendo. Então nós precisamos entender, Jesus ele se apresenta como a água viva, ele está lá no final da festa. Quem sabe a água já estava até escassa, e Jesus se apresenta como a fonte da água, e ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então nós precisamos, irmãos, nos achegar a Jesus, para bebermos e nos saciarmos. Mas quando a porta da fonte ela está quebrada, ela está destruída, o acesso está comprometido, nós ficamos com problemas. O nosso relacionamento com Jesus, a nossa intimidade com Jesus, ela fica comprometida. Porque o acesso está difícil. E alguém pode dizer: pastor, mas o acesso já foi a morte de Jesus na cruz. Jesus abriu o caminho, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Sim, eu concordo com você. O problema, irmãos, é que nós mesmos acabamos dificultando esse acesso. E o próprio texto que nós lemos, ele vai dizer, ele vai dar a chave para aquele que quer ter acesso à fonte. Qual é? Ele diz: quem crê em mim. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Quem crê em mim. Então quem crê é a chave para o acesso. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa gerar no seu coração uma fé que a fonte é Jesus e que você pode se achegar a Ele todos os dias. Nós cantamos aqui: tudo o que eu mais quero é te ver, acesso à fonte. Agora a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa correria, a porta da fonte estando destruída, quebrada, queimada a fogo, ela interrompe esse acesso, e muitas pessoas estão cada vez mais distante da fonte. Estão às vezes dentro da própria igreja, mas estão secos.
estão secos por dentro, não tem água, o fluir, rio de água viva na sua vida não acontece. Por quê? Porque está distante da fonte, não consegue chegar até a fonte. Mas eu quero dizer nesta manhã, querido, que o Espírito Santo de Deus está aqui, e o Senhor está gerando fé no teu coração, suficiente para que você creia. Para que você creia e que você seja cheio da presença do Espírito Santo, e que essa água viva, aleluia, essa água viva venha fluir de dentro de você. Restaura a porta da fonte nesta manhã. Restaurar o acesso à fonte é restaurar a fé genuína no Cristo vivo. Aleluia. Oh, querido, eu preparava essa mensagem ontem de madrugada, depois que chegamos de Torres, e o Espírito Santo falava ao meu coração que é preciso restaurar a fé centralizadora em Cristo. Nós, irmãos, muitas vezes buscamos subterfúgios, outras coisas, outros acessos, queremos chegar à fonte por outros acessos, mas só há um acesso à fonte, é a fé. Amém? E a fé, eu não falo de pensamento positivo, eu não falo de bater 3 vezes na madeira, eu não falo de dar 3 pulos, não, eu falo de crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e que o acesso a Ele está liberado através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Amém? O que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, tem a ver com a fé. Que sem fé você não tem como se aproximar da fonte. E aí você pode estar pensando: pastor, mas eu até acredito, mas às vezes eu tenho uma dificuldade. Por que você às vezes tem dificuldade? Por que às vezes nós temos dificuldade? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Quando nós não confessamos os nossos pecados diante de Deus, quando nós não dobramos os nossos joelhos diante de Deus todos os dias e confessamos as nossas culpas diante dEle, o acesso à fonte fica prejudicado. Mas quando eu entendo que pela fé, quando eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e que eu preciso crer, irmão, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que tem crentes que às vezes têm dúvidas se realmente o que a Bíblia diz é verdade, se realmente Cristo tem todo o poder. Tiago vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Enche o teu coração de fé nessa manhã. A fé é você crer, acreditar naquilo que você não está vendo, mesmo que você não esteja enxergando. Então é dessa fé que nós estamos falando. É essa fé, é esse crer que nos dá acesso à fonte. Então vamos restaurar o acesso. Amém? Pastor, como é que eu faço para restaurar o acesso? A Bíblia diz em Romanos 10:17: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra
de Deus. A palavra de Deus, quanto mais eu ouço, a palavra de Deus, quanto mais eu recebo, mais fé é gerado no meu coração. Segunda coisa, restaurar a porta da fonte é nós entendermos que através da água nós somos limpos, ser limpo pela água da fonte. Com o acesso restaurado, nós podemos chegar à fonte para sermos limpos. Amém? Naamã, a Bíblia diz que ele precisou dar 7 mergulhos no Jordão. O Jordão simboliza a água viva, que ele foi restaurado. Não foi no 5º, não foi no 6º, não foi no 6,5, mas foi no 7º mergulho. Quando ele mergulha, ele sai da água e a sua pele está limpa. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos limpos pela água viva que sai da fonte. Os judeus, eles sempre foram obcecados pela limpeza, tanto é que sempre antes de adorar a Deus, eles passavam por um ritual de purificação através da água. Então você vai ver, vai encontrar muitos textos bíblicos, desde lá do Antigo Testamento, nós não vamos ler porque não temos tempo, mas você vai ver eles fazendo uso da água para se limpar, para se purificar em rituais religiosos. Mas depois o tempo passa, na nova aliança nós vamos entender que essa purificação, ela também fala de Cristo através da palavra que nos limpa. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Olha só o que diz, Efésios 5, 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha para o seu irmão aí e diga assim para ele: a palavra é água que limpa. Amém? Restaurar o acesso à fonte, restaurar a porta da fonte, é restaurar a limpeza pela palavra. Aleluia! Ô meu irmão, eu não sei você, mas é algo tremendo demais. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando você acorda pela manhã e você vai fazer o seu devocional, você vai ler a palavra está dizendo que cada texto que você lê, você está fazendo uma higiene espiritual. Amém? Certamente quando você acorda, você lava o rosto e escova os dentes, amém? Espero, né? Se você não faz isso, misericórdia, né? Mas você lava o rosto, escova os dentes, faz a sua higiene pessoal para você começar o seu dia. Quando você pega a sua Bíblia pela manhã e você lê 1, 2, 3 textos, quantos você puder ler, você está sendo purificado. A primeira coisa que está entrando na sua mente é a palavra de Deus. É aquele diz, purificando com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! Meu irmão, então eu convido você nessa manhã a restaurar a porta da fonte. Primeiro restaurar o acesso e depois você começa a ser limpo por essa água através da própria palavra de Deus. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, eu quero que você entenda que não tem como nós chegar à fonte sem nós crermos e sem nós irmos para a palavra.
Tem muita gente, irmão, por aí, tem muito crente por aí, que ele faz aquele estardalhaço e tal, mas ele não tem conteúdo, porque não tem palavra. É fogo de palha, é fogo que se apaga rapidamente. Agora, quando nós restauramos a porta da fonte, nós entendemos que nós precisamos ir para a palavra. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: vamos restaurar a porta da fonte hoje. Terceiro, restaurarmos a porta da fonte é restaurarmos a sede. Acho que alguns não entenderam, vou dizer de novo. Restaurar a porta da fonte é restaurar a sede. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, eu tomo pouca água. Eu preciso me policiar para beber mais água. Com certeza eu tomo mais café do que água, bem mais. Mas nada substitui a água pura. Nada. Você pode tomar suco, você pode... eu tomo chimarrão. Não é a mesma coisa. Tomei um gole agora, por quê? Porque o corpo começou a pedir. A garganta começa a secar. O lábio fica seco. E aí o corpo começa a dar indícios que você está precisando de água. Mas dizem os entendidos que quando chega esse ponto, você já está começando a ficar desidratado. Porque você não bebeu água. Beber água faz bem. Diga para o seu irmão aí, beber água faz bem. Pastor Jonas também é saúde, viu? Beber água faz bem, mas o que isso tem a ver? Nós precisamos, irmãos, então, nós tomamos água quando nós temos sede. Nós precisamos restaurar essa sede de Deus, essa sede da presença do Senhor, essa sede de querermos ir à fonte e nos saciarmos. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos tempos, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor ia esfriar. E o amor esfriar é um simbolismo também de sequidão espiritual. Você está me entendendo? Irmão, você precisa restaurar a sede de Deus na tua vida. Aquela sede de querer mais de Deus, aquela sede de não querer ficar a semana toda ou um mês sem sentir a presença, sem sentir a glória de Deus, sem sentir o fluir de Deus na tua vida. Porque a pessoa vai secando, ela vai minguando aos poucos. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 13 e 15. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte, aleluia, de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus, ele desperta naquela mulher o desejo, amém? O desejo pela água, só que ela não consegue entender ainda. A mente dela está na água do poço. Porque veja bem, ela diz para Jesus: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui para buscar água de novo. Ela estava já pensando em diminuir o seu esforço que ela tinha de ir buscar a água no poço.
Sabe o que isso me fala, irmãos? Que às vezes Deus, Ele quer derramar sobre nós, Ele quer fluir sobre nós as suas águas, mas o Senhor está falando no sentido espiritual, e nós estamos no sentido físico, material, secular. O Senhor quer fazer jorrar dentro de você rio de água viva, mas para isso você precisa ter sede. Jesus despertou a sede nela e ela não entendeu. Precisamos ter sede de beber essa água, meu irmão, de beber nessa fonte que é Cristo. Mas para isso você precisa passar pela porta da fonte e chegar na fonte viva, genuína. A fonte viva, a fonte genuína é o Senhor, é Jesus. Tem muita gente, irmão, querendo pegar outras fontes, pegar atalhos. Eu gosto muito, irmãos, de eventos, de congressos. Esse ano nós, infelizmente, não podemos ter nosso congresso de jovens. Amém? Cadê os jovens aí? Achei que ia ter um monte de amém, aleluia. Não tivemos o congresso da Jubrac, que é uma bênção, que é maravilhoso. Não tivemos a nossa convenção na sua totalidade. Tivemos lá só algo mais burocrático. A gente sente falta dos eventos, mas eu não posso deixar para me saciar. Eu não posso deixar para me encher da água viva só no evento, só no congresso. Como a Mariana estava ministrando aqui, ela estava dizendo que o dia a dia, o secreto é ir à fonte. Amém? É ter a sede de Deus. O salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: assim como o servo ou como a corça brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha, ele mesmo, irmão, se questiona. Ele está dizendo: a minha alma precisa ter sede. Eu vejo muitos crentes que parece que perderam a sede. Tanto faz como tanto fez. A vida com Deus virou apenas uma religiosidade. Eu venho à igreja, pago o meu dízimo quando pago, ou devolvo, porque dízimo não se paga. Eu devolvo o meu dízimo quando devolvo. Eu dou a minha oferta, eu vou lá, eu marco a minha presença. Mas está seco. O Senhor não quer que você esteja seco. Dá uma cutucada aí no seu irmão aí. Ei, diz que é para ele assim: acorda, não dorme. O Senhor quer que você seja cheio. Ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: além dele encher você, você vai passar a ser um distribuidor. Aleluia! Vai ter água suficiente para você e para os outros. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. O salmista, no Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Aleluia. A minha carne te deseja muito, e em uma terra seca e
cansada onde não há água. Aleluia. Irmãos, olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: a minha alma, Senhor, ela tem tanta sede de Ti, que ela é como uma terra seca e cansada. Você já viu aquelas terras lá, onde tem seca, que a terra fica toda rachada? Você já viu? O salmista está dizendo: a minha alma, Senhor, ela é como uma terra seca, onde não há água, ela tem sede de Ti. Eu pergunto, meu irmão, nesta manhã, a tua alma tem sede do Senhor? Restaura a sede do Senhor nesta manhã, restaura a sede de Jesus na tua vida nesta manhã. Aleluia! Salmista no Salmo 143, verso 6. Ele diz: estendo para Ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de Ti, como terra sedenta. Sabe, meus irmãos, eu fico me perguntando, será que os desejos desse mundo, as coisas desse mundo não têm sufocado a nossa sede por Deus? Será que tantas coisas que têm surgido para nós não têm sufocado a nossa sede pelo Senhor? Temos sede, temos desejo por tantas outras coisas. Mas o Senhor nos trouxe essa palavra nessa manhã para nós restaurarmos a porta da fonte e nós irmos ao encontro dela. E oxalá que cada um de nós saia daqui com desejo no coração de querer mais do Senhor, de estar ligado à fonte de água viva, a fonte que gera em nós algo para a eternidade, que vai jorrar para a eternidade. Oh, querido, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos ajude, que nessa manhã o Senhor comece a restaurar em cada um de nós a fonte, a sede pela fonte.